Antes de orarmos juntos, eu preciso te contar uma história que vai mudar a forma como você vê seus problemas. Existe uma pessoa na Bíblia que todo mundo tinha desistido. Ele não estava apenas triste ou desanimado. Ele estava completamente destruído. As pessoas tinham tanto medo dele que o deixaram morando sozinho, longe de todo mundo, no meio de túmulos. Imagina a dor disso. Ele gritava dia e noite, se machucava, estava vivo, mas não estava vivendo de verdade. E ninguém conseguia ajudar. Ninguém conseguia mudar aquela situação. Mas aí, Jesus apareceu, e tudo que parecia impossível mudou em um instante. Hoje, nós vamos orar juntos. Mas antes disso, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O mesmo Jesus que transformou aquele homem está aqui agora. E ele pode transformar você também. Então fica comigo até o final, porque essa oração vai tocar lugares que você nem sabia que precisavam de cura. A história que eu te contei está em Marcos capítulo 5. E o detalhe mais importante dessa história não é só o milagre que aconteceu, é como Jesus agiu. Escuta isso com atenção. Jesus não esperou o homem melhorar para se aproximar dele. Jesus não exigiu que ele se arrumasse primeiro. Jesus foi direto para o lugar que todo mundo evitava. Ele foi até a pessoa que todo mundo tinha desistido. Isso é exatamente como Jesus age hoje. Quando as pessoas se afastam de você, Jesus se aproxima. Quando os outros dizem que não tem mais jeito, Jesus vê uma vida que vale a pena restaurar. E sabe o que aconteceu? As pessoas da cidade vieram e viram algo que elas nunca imaginaram ver. A Bíblia diz que elas viram aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele não estava mais sofrendo. Uma conversa com Jesus mudou o que anos de correntes não conseguiram mudar. E talvez você esteja pensando, mas isso é uma história antiga, isso não se aplica a mim. Espera, porque eu vou te mostrar que sim, se aplica. E muito. Muita gente não mora em túmulos, mas vive cercada de morte por dentro. Entende o que eu quero dizer? Algumas pessoas estão presas em ciclos que não conseguem quebrar. Acordam todo dia prometendo que vai ser diferente, mas no fim do dia está tudo igual. Outras pessoas são atacadas constantemente nos pensamentos. Pensamentos de medo, de fracasso, de vergonha. Pensamentos que não param. Tem gente que sorri na frente dos outros, mas sangra por dentro. Ninguém vê. Ninguém sabe. Mas dói. Se isso é você, eu tenho uma notícia. Deus não está limitado pelo que tem te limitado. Jesus não tem medo do que te assusta. O que parece impossível para você não é impossível para ele. E a história não para aí. No mesmo capítulo, Marcos 5, acontece algo que me arrepia toda vez que leio. Uma menina de 12 anos acabava de morrer. A casa transbordava de desespero. Pessoas chorando, gritando, completamente sem esperança. Fim. Acabou. Não havia mais nada a fazer. Até que Jesus cruzou aquela porta. Olha, ele não chegou ali nervoso, sem jeitos, procurando palavras de consolo. Jesus atravessou aquele caos com uma autoridade que silenciou o ambiente. Estendeu a mão sobre a menina e pronunciou algo simples, mas poderoso. Menina, eu te digo, levanta-te. E naquele exato momento, ela abriu os olhos, respirou, levantou-se e começou a caminhar como se nunca tivesse partido. A própria morte obedeceu à voz do Criador da vida. Agora, entenda o peso disso. Jesus não apenas conserta coisas quebradas, ele traz de volta à vida o que já foi declarado morto. Mentes esgotadas pelo medo. Ele sopra novo fôlego nelas, corações despedaçados por traições profundas. Ele os reconstrói por dentro. Famílias à beira do colapso. Ele entra no meio e sustenta. Anos que você sente que foram roubados, ele tem poder para redimir cada segundo. Sonhos enterrados tão fundo que você nem menciona mais, ele pode desenterrá-los e fazê-los florescer. Talvez ultimamente você tenha murmurado, Deus, por favor, deixa algo bom acontecer comigo de novo. Ou quem sabe você implora baixinho no escuro. Mostra para mim que ainda te importas com o que eu estou vivendo. Escuta bem. Esse tipo de clamor não é fraqueza, é honestidade bruta. E Deus prefere um coração faminto e sincero do que religiosidade vazia. Mas ouve isso.
Enquanto você clama, existe algo que precisa estar firmado dentro de você: a palavra de Deus. Porque olha, sentimentos são como ondas. Sobem, descem, vêm e vão. Mas a verdade? Essa permanece inabalável como uma rocha. Deixa eu te mostrar uma promessa que atravessou séculos e ainda hoje levanta gente do chão. Deus falou através do profeta Joel para um povo devastado. Eles tinham perdido praticamente tudo. Olhavam para o que havia sido e pensavam: como é que a gente vai se levantar disso? E naquele momento de desespero coletivo, Deus soltou uma palavra que até hoje ecoa nos corações cansados. Joel capítulo 2, versículos 25 e 26. Eu vou restituir os anos devorados pelos gafanhotos. Vocês comerão farto, ficarão saciados e louvarão o nome do Senhor, o Deus de vocês, que operou maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Percebe a dimensão disso? Deus não fala sobre consertar só pequenas rachaduras. Ele menciona anos, temporadas inteiras. Fala do que parecia irrecuperavelmente perdido. Aquilo que você nem tem coragem de mencionar porque dói demais lembrar. Ele é capaz de reconstruir fundações que você tinha certeza que estavam destruídas para sempre. Agora, preciso ser transparente com você sobre algo. Nem sempre a cura acontece durante a noite, sabe? Às vezes, Deus trabalha em camadas, desenterrando, limpando, restaurando uma área de cada vez. Outras vezes, Ele precisa primeiro fortalecer você por dentro antes de mudar o que está do lado de fora. Mas aqui está o que você não pode esquecer. Mesmo quando parece que nada está se movendo, Ele continua operando nos bastidores. Tem uma passagem na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que me segura quando a espera aperta demais. Olha só, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois que vocês sofrerem por um pouco de tempo, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Repara numa coisa linda aqui. Deus não é chamado de Deus de algumas graças ou Deus de graça limitada. Não. Ele é o Deus de toda a graça. Graça para o que você errou e não consegue esquecer. Graça para a cura que você tanto precisa. Graça para o crescimento que você ainda vai ter. Graça para o futuro que você nem consegue enxergar ainda. Então olha o que eu vou te dizer agora e grava isso fundo. Sente que sua vida virou um furacão e você perdeu o controle? Traz para Jesus. Sua cabeça está tão barulhenta que você mal consegue pensar direito? Traz para Jesus. Teu coração está exausto de tanto carregar peso sozinho? Traz para Jesus. Porque Ele continua sendo o mesmo que fez um homem atormentado sentar tranquilo em paz. Continua sendo o mesmo que mandou o que estava sem vida se erguer novamente. E é exatamente por causa disso tudo que agora nós vamos parar de só falar sobre oração. Vamos, de fato, orar. Não uma oração decorada que você repete sem sentir, mas uma conversa real, de coração aberto, onde você pode ser honesto sobre o que realmente está te machucando. Se está pronto, fecha os olhos comigo. Solta a tensão dos ombros, respira fundo e devagar. Porque agora a gente vai falar direto com aquele que realmente pode mudar tudo. Pai, aqui estou eu. Não com palavras ensaiadas ou discursos religiosos, mas do jeito que sou. Exatamente como estou agora. Jesus, reconheço que és soberano sobre tudo. Tua sabedoria ultrapassa qualquer entendimento humano. Tua misericórdia não tem limite. Tua graça transborda. Teu amor nunca falha. E nada do que acontece na minha vida altera quem tu és. Mesmo quando minhas forças se esgotam completamente, teu poder permanece inabalável. Por isso, neste momento, escolho agradecer. Não apenas pelo que podes fazer, mas por quem és. Sou profundamente grato, Senhor. Venho diante de ti com humildade. Chego assim mesmo, sem máscaras, porque sei que já enxergas tudo o que se passa dentro de mim. Conheces cada pensamento que nunca pronunciei em voz alta. Vês os medos que tento disfarçar na frente dos outros. Sabes exatamente onde carrego fardos pesados demais para mim. E mesmo assim, abres teus braços e me recebes. Isso me deixa sem palavras. Obrigado por essa compaixão inexplicável.
Derrama tua misericórdia sobre mim agora e vai me moldando até que eu confie em ti com uma profundidade que ainda não conheço. Preciso confessar algo, Pai. Muitas vezes coloco minha lógica no comando de tudo. Fico tentando mapear cada passo antes de dar o primeiro. Quero prever cada desdobramento possível. Tento blindar meu coração contra decepções futuras e para isso penso demais em absolutamente tudo. Mas sabe o que isso realmente faz? Sufoca minha paz, rouba meu descanso, transforma meu coração num peso. Aqui e agora, solto esse fardo no chão. Por favor, liberta-me dessa necessidade obsessiva de entender tudo antes de obedecer. Quero aprender a caminhar pela fé, mesmo quando a lógica grita o contrário. Mesmo quando não faço a mínima ideia de como vai funcionar. Tua palavra declara em Isaías 55: Meus pensamentos não são como os de vocês, e meus caminhos diferem completamente dos seus. Assim como o céu está bem acima da terra, meus caminhos estão acima dos de vocês, e meus pensamentos superam os seus. Pai, absorvo essa verdade no fundo da alma. Teus caminhos transcendem os meus. Teus pensamentos vão infinitamente além da minha visão estreita. Eu vejo apenas o que está imediatamente à frente, mas tu enxergas o trajeto completo. Capto um único frame, enquanto tu seguras a história inteira nas mãos. Passado, presente e futuro. Tudo simultaneamente claro para ti. Confusão não existe no teu vocabulário. Por isso, honro tua sabedoria suprema neste dia. Perdoa-me pelas ocasiões em que questionei teu plano como se eu soubesse mais. Perdoa quando interpretei demoras como indiferença, sem perceber que tu já estava costurando tudo nos bastidores. Perdoa cada vez que o medo falou mais alto que a fé, fazendo-me acreditar que as coisas não se resolveriam, quando na verdade tu já estava resolvendo. Lava meu coração dessa incredulidade que se infiltrou. Cicatriza os lugares onde decepções passadas criaram muros de autodefesa. Amolece as partes de mim que endureceram por tanto esperar. Dá-me um coração que se dobra diante de ti, Jesus. Preciso que me ensines a identificar e rejeitar tudo que sabota a minha fé. Quero reconhecer a dúvida antes dela criar raízes profundas demais. Quando a ansiedade bater à porta da minha mente, capacita-me a respondê-la com tua verdade. Quando o raciocínio humano tentar usurpar o trono do meu coração, sussurra-me que tu és o único rei legítimo. Que tua palavra se torne tão real em mim que confusão não encontre espaço para dominar. Quero capturar cada pensamento rebelde e submetê-lo à tua autoridade. Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 5. Capturamos todo pensamento e o tornamos obediente a Cristo. Senhor, anseio por esse nível de disciplina mental. Desejo que minha vida interior pertença completamente a ti. Espírito Santo, inunda meu coração com verdadeiro entendimento. Preciso aceitar que teus métodos não se encaixam em moldes humanos. Tu não operas limitado por circunstâncias imperfeitas. Não aguardas a aprovação de ninguém antes de abençoar. Não te intimidam situações que parecem impossíveis aos olhos naturais. És todo-poderoso. Essa não é apenas uma descrição. É tua própria natureza. Rei dos reis, por direito eterno, perfeito e santo em todas as tuas escolhas. Então liberta-me da tentação de te confinar dentro das minhas expectativas limitadas. Ensina-me a confiar no teu caráter inabalável. Mostra-me como descansar na certeza de quem és. Lembra-me também de algo crucial. Frequentemente escolhes trabalhar através daquilo que o mundo considera fraco ou insignificante. Levantas o desprezado. Fortaleces o frágil. Usas rotas que ninguém esperava para realizar teu propósito. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Pai, deixa que essa verdade me console nos momentos em que me sinto inadequado, que me erga quando penso que fiquei para trás, que me estabilize quando meu progresso parece lento demais. Se podes usar o que é fraco, certamente podes usar alguém como eu. Minhas limitações não são obstáculos grandes demais para ti. Mesmo diante do caos aparente, acredito que podes organizar tudo perfeitamente. Ainda que o inimigo planeje destruição,
confio que transformarás isso em bem. Por mais preso que me sinta, sei que és capaz de abrir caminhos onde não existiam. Romanos 8:28 promete: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jesus, agarro-me firmemente a essa promessa. Talvez eu não veja o quadro completo, mas confio profundamente em quem vê. O processo pode ser um mistério, mas tua fidelidade não é. Então, neste momento, faço uma escolha deliberada. Minha confiança pertence a ti, e somente a ti. Não nas minhas capacidades, elas têm limite. Não no dinheiro, ele some. Não em outras pessoas, elas falham. Não na sorte, ela não existe no teu reino. Todas essas coisas mudam num piscar de olhos. Mas tu permaneces eternamente fiel, sábio e presente. Recuso-me a me apoiar nas minhas próprias forças, como se fossem suficientes. Quero confiar em ti com cada fibra do meu ser. Reconhecer tua soberania em absolutamente todos os meus caminhos. Transforma minha preocupação em adoração, minha ansiedade em confiança, minha impaciência em espera madura. Quando pressão apertar, que eu lembre que jamais estou sozinho. Pai, recebo tua paz agora, aquela que ultrapassa qualquer compreensão. Permite que ela guarde meu coração e minha mente como um escudo. Que acalme as tempestades internas. Que me assente quando tudo dentro de mim quer correr. Nos momentos em que não souber qual direção tomar, derramo diante de ti minha necessidade de sabedoria. E sei que não és um pai severo que me reprova por perguntar. Pelo contrário, és generoso além da conta. Revela-me o próximo passo. Mostra-me o que preciso soltar e o que devo segurar. Concede-me discernimento genuíno para não me precipitar em coisas que não vêm de ti. Senhor, aqui e agora, rendo minha vida completamente a ti novamente. Teu plano vale mais que minhas ambições pessoais. Tua vontade supera minhas preferências. Quero o que tu queres e nada mais. Mesmo que isso me estique além do confortável. Mesmo que isso me humilhe de formas que eu não esperava. Mesmo que demore muito mais do que planejei. Meu compromisso é total e irrevogável. Que teus propósitos governem meus pensamentos, direcionem minhas decisões, santifiquem meus relacionamentos e desenhem meu futuro. Ensina-me a dizer sim para ti, sem hesitação, sem cálculos, sem reservas. Obrigado por não desistir de mim quando eu tropeço. Porque quando sou fraco, tu és forte. Quando estou perdido, tu tens clareza absoluta. Quando exausto, tu renova minhas forças. Creio, não apenas espero, mas creio, que estás restaurando minha vida neste exato momento. Que operas em dimensões que meus olhos ainda não conseguem ver. Que o melhor da minha história ainda não foi escrito. No poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, declaro esta oração. Amém. Se essa oração mexeu com algo dentro de você, quero que digite Amém ali nos comentários. Não como uma formalidade religiosa, mas como uma declaração de fé. Quando você escreve isso, está dizendo: eu concordo com o que foi orado, eu acredito nisso, eu recebo essa palavra. E saiba que cada bênção liberada nessa oração está repousando sobre sua vida agora mesmo. No nome poderoso de Jesus. Agora escuta, se você está enfrentando algo específico que precisa de atenção especial, algo que só Deus e você sabem, deixa ali nos comentários, pode ser só uma palavra, um pedido curto. Nós vamos ler cada um. E vamos orar por você. Isso não é só uma promessa vazia. É um compromisso real. Lembra do homem que eu mencionei lá no começo desse vídeo? Aquele que todo mundo tinha abandonado, que vivia isolado, atormentado, sem esperança? Jesus não ficou esperando ele melhorar sozinho para poder se aproximar. Não exigiu que ele se consertasse primeiro. Jesus simplesmente foi até onde ele estava. E sabe de uma coisa? Ele está fazendo exatamente isso com você neste exato momento. Não faz diferença há quanto tempo você vem lutando. Não importa quantas vezes você tentou e caiu de novo. Não importa o que disseram sobre você, o que você ouviu, ou até mesmo o que você acredita sobre si mesmo. Jesus continua vendo valor em você. Jesus ainda quer te restaurar.
porque para Ele você nunca foi um caso perdido. Então, por favor, não abandona a luta agora. Continua buscando a Deus em oração. Continua confiando, mesmo quando parece que nada está se movendo. Continua mergulhando na palavra, porque é ela que vai sustentar você quando tudo mais balançar. Porque Jesus não é apenas capaz de restaurar sua vida. Jesus quer restaurar sua vida. Essa é a vontade dele para você. Que a graça incomparável e a paz profunda do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre você, hoje, amanhã e sempre.